Agora a gente vai voltar para filosofia e falar um pouco sobre Sócrates. Eu tava lendo um livro sobre ele, sobre o diálogo de Platão. E ele é um dos personagens principais, que o Platão escreve sobre ele, escreve sobre Sócrates. Mas enfim, vamos começar pelo o que é. Bom, agora a gente entra numa nova fase da filosofia antiga, que é a fase dos filósofos socráticos, que é do Sócrates e dos seus discípulos, né? Um dos mais importantes é Platão, e um discípulo de Platão que foi Aristóteles. Então, assim, Sócrates foi o que começou tudo, tá ligado? Tem Platão como discípulo e Aristóteles como discípulo de Platão. Então, assim, é muita gente grande. Ele ampliou o estudo da filosofia, porque antes era aquela coisa dos... Teve aquelas coisas dos cosmos, dos pré-socráticos, e com Sócrates veio a antropologia, né? Que é o estudo da língua humana, né? Interior. Junto com os sofistas, né? Não sei se na última aula eu expliquei que os sofistas têm a arte da oratória de convencimento, e o Sócrates ele também debate na Ágora, mas ele não debate a favor de convencer, ele debate procurando a verdade, procurando conhecimento. Até porque nessa época de democracia tinha muita gente conversando na Ágora, e ele era mais contra isso, tipo assim, esse convencimento. Ele não queria convencer ninguém, ele queria que a pessoa achasse o conhecimento, entendeu? Então é por isso que ele era opositor aos sofistas, era tipo a lógica versus a retórica, o convencimento. Ele até teve uma guerrinha com a democracia, porque ele acreditava que o melhor poder, o melhor governante, não eram os escolhidos por muitos, e sim o que mais tinha capacidade de governar, mais conhecimento para governar. Então ele não acreditava que essa coisa de todo mundo votar em um era uma coisa boa, porque as pessoas não têm o conhecimento para escolher isso. Tipo isso. Sobre um pouquinho da história de Sócrates, ele nasceu de um pai escultor e a mãe dele era parteira. Ele acreditava que tinha pegado um pouco dos dois, e por isso que ele acreditava que ele era um escultor de almas. E ele dava luz, igual a parteira, ao conhecimento, né? Uma das frases mais marcantes de Sócrates é: só sei que nada sei. Porque tem uma historinha pra isso. Um dia, ele foi no oráculo, que é aquele lugar que tem todas as respostas. E aí, o oráculo disse pra ele que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele pensou: mas como que eu sou o mais sábio se eu só... A única coisa que eu sei é que eu não sei de nada. E aí, ele foi investigar isso, né? E aí, ele foi lá e criou um método pra testar todo mundo e saber quem sabia mais e se sabiam certo, sabiam a verdade. Que era o método da dialética. A gente já vai falar sobre isso. Outra frase que ele criou é o conhece-te a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. E porque a verdade de voltar dentro de você é uma coisa assim, tá? Você tem que se conhecer se você quiser saber conhecimento do resto. Isso é uma coisa muito atual, se a gente pensar. Agora o método que ele fez para testar, né, a sabedoria das pessoas, para ver se ele realmente era o mais sábio. E aí, o primeiro passo era a exortação, que era você convidar as pessoas para entrar no debate, né? Não vai obrigar ninguém. Convida e vê se a pessoa aceita. Aí depois ele indaga, ele pergunta. Vai perguntando e vendo a resposta que o outro vai responder. Aí depois ele faz a ironia, ele mostra que a verdade dele não tá certa, ele mostra que talvez ele não saiba. Aí o próprio moço vai pensar, tem razão, ele mostra outro lado, digamos assim. E aí, na miéutica é onde nasce o conhecimento, onde os dois chegam numa, sabe, onde o outro entende, o Sócrates entende também. Com isso, ele meio que sacou que ele realmente era o mais sábio.
de Atenas. Inclusive, ele foi muito criticado, inclusive condenado à morte pelos políticos e povo de Atenas lá, porque ele foi acusado de corromper a juventude. Porque esse negócio de... Ele era muito assim, livre de materialismo, que você não tem que se importar com dinheiro, com coisas. E Grécia queria crescer, né? Queria ser rico. E ele tava corrompendo os jovens com esse pensamento, além de falar que todo mundo era burro. Falou que os caras do governo lá não deviam estar lá porque eles não têm capacidade de governar, o conhecimento para governar. Então, lógico que eles, né, não gostou disso, então eles condenaram ele à morte. Eles teve um julgamento, tentou aliviar a barra dele, falou que talvez não devia morrer, porque paga só uma multa e tal, e ele falou que não, que ele preferia morrer porque a morte pode ser uma coisa boa ou não, tem a opção de ser boa ou não, porque ele acreditava nesse negócio de vida após morte, de, sabe, continuar a vida. E do que pagar a dívida, porque a dívida era só ruim mesmo, né? Não tinha a opção de ser bom. Então ele preferiu morrer. Ele foi envenenado em 399 a.C. por um veneno chamado cicuta. E aí, inclusive no livro de Platão, no Ideologias, acho que é Ideologia de Platão, uma coisa assim, ou é Apologia de Sócrates. É o livro de Platão, porque os únicos relatos que a gente tem de Sócrates estão no livro do Platão. Sócrates não escrevia nada, Platão que escrevia pra ele. Então os livros de Platão normalmente estão falando sobre Sócrates. E aí nos livros ele narra, né, o leito de morte do Sócrates. E aí as últimas palavras do Sócrates foi que ele devia um galo pra um cara lá, pro outro cidadão de Atenas, e que pro povo pagar a dívida dele do galo, porque ele não queria morrer com essa coisa de ter dívida pra trás. Então assim, ele era bem de boinhos. E basicamente é isso. Ele tinha seus princípios, criou seu método, um método que é muito importante porque deu muito início para os outros pensadores depois, né? Que Platão, que deu início a Aristóteles, que, né, foi evoluindo até, né? A Idade Média, que todo mundo, né, se fechou a história de conhecimento e deixou de ser antropologia e virou teologia, né? Acho que sim. Isso aí. Enfim, é isso.